Boa noite. Chegando aqui então para a gente ver qual é a deusa do oráculo da deusa que vai nos aconselhar nessa lua nova. Hoje eu vou falar sobre o oráculo da deusa, né, que é esse livro aqui com as cartas. Cada carta é uma deusa com suas características, né, bem particulares, deusas de várias partes do mundo, de várias épocas. E essas deusas, então, dentro da sua sabedoria, dentro das suas características, elas sempre nos trazem um conselho, né? Nos trazem uma orientação do que a gente deve olhar, de que maneira a gente deve agir frente a uma determinada circunstância. Então, inclusive o oráculo da deusa, né? Eu faço uma jogada que quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para marcar horário. É uma jogada quando a gente está precisando, está com alguma questão, assim, que a gente está precisando de um conselho, né, de um olhar mais sábio, de uma orientação, de uma clareza. A gente faz uma jogada para coisas bem específicas e aí essas deusas que saem nessa jogada, elas nos conduzem, né, nos mostram, nos dão clareza daquela situação, por que aquilo está acontecendo, qual é a melhor maneira de agir perante aquela situação. Aqui, né, a jogada que eu faço quando muda a lua é a deusa que vai então nos acompanhar. O que a gente deve olhar quando muda a lua? A carta da deusa que vai nos acompanhar nessa lua nova. A lua nova que precisa de um terreno limpo, né? Então, por isso que a gente já faz essa limpeza durante a lua minguante. E depois, na lua nova, então o terreno já tá limpo, né? Já tem espaço para a gente semear. Então, nós vamos tirar aqui uma deusa, tirar uma carta aqui para nossa egrégora, a deusa que vai nos orientar para essa lunação aqui da lua nova. A deusa Oxum. Então, vamos ver o que essa deusa nos diz. A deusa Oxum é uma deusa já bem conhecida, né, pelos brasileiros. Mas vamos ver qual é o conselho que ela nos dá aqui. Então, o significado da carta. Oxum aparece sedutoramente em sua vida e adula você para lembrá-la de reverenciar a sua sensualidade. A totalidade é alimentada quando você concentra sua atenção e seu tempo no corpo, respeitando e dando espaço aos sentidos e à sensualidade. Oxum está aqui para dizer que é a hora da sensualidade. Ela convida a seguir sua orientação. Então, aqui fala também um pouquinho sobre a própria deusa, né? Disse que as mulheres devotadas a Oxum carregam o dom especial da sua deusa. Elas andam e dançam dos modos mais excitantes e provocantes. No seu caminhar está o fluxo do rio. Ninguém consegue escapar de seus encantos. Então, o oráculo da deusa dessa semana, né, da lua nova, tá falando sobre a gente se conectar mais com a nossa sensualidade, né, assim como é a deusa Oxum. Porque muitas vezes nós mulheres que temos isso naturalmente, a gente às vezes esquece dessa questão da nossa sensualidade, né? Do nosso corpo físico, desse nosso lado mais feminino, e a gente acaba ficando muito, a sociedade, né, nosso dia a dia nos exige que a gente fique muito no masculino,
né? Muitas vezes a gente precisa passar o dia resolvendo coisas, agindo de uma forma às vezes muito direta, muito objetiva, ou com muitos afazeres, né? Tem que cuidar às vezes da casa e às vezes quem tem filhos pequenos e o trabalho fora de casa, começa a ter muitas tarefas e esquece esse nosso lado da nossa essência feminina, né? Então, essa carta da Oxum vem para nos lembrar isso, né? Que essa parte feminina que nós temos, essa parte da nossa sensualidade, ela faz parte do todo, né? Ela faz parte, ela é uma das partes do nosso ser feminino e é uma característica muito importante, né? Tanto que quando a gente estuda sobre os chakras, a gente vê que o segundo chakra, que é o chakra ligado à sensualidade, aos órgãos ali sexuais, né? O chakra um pouquinho abaixo do umbigo, ele é ligado aos nossos órgãos sexuais internos ali, mas ele também é ligado à nossa criatividade, né? E até a nossa capacidade de gestar coisas, tanto pessoas quanto coisas, um projeto, uma situação que a gente quer se sentir capaz, né, de colocar no mundo. E a sensualidade que fala a carta, né? Às vezes a gente pensa na sensualidade apenas ligado ao sexo, mas a sensualidade é muito mais ampla do que o sexo propriamente dito, que também é uma energia, uma força muito grande, né? Mas a sensualidade é algo que não é estritamente ligada ao ato sexual, né? A gente pode transitar pela sensualidade e essa questão até de, como fala ali, dos encantos, né? A gente precisa encantar também as pessoas quando a gente trabalha com o público, né? Ou a gente quer vender alguma coisa, isso também faz parte, né? Desse nosso lado feminino do encantamento, da questão do ser agradável, né? A dança é uma coisa muito sensual e que tem muito a ver com a energia feminina. Então, e às vezes a gente vai se desconectando dessas partes que são importantes, inclusive para a nossa saúde emocional, né? E até mesmo do corpo, né? Existem algumas situações assim que até às vezes os médicos indicam que a pessoa faça dança, né? Ou até dança do ventre para trabalhar ali a questão do períneo, né? De trazer essa sexualidade, de trazer esse movimento, de trazer até a produção de endorfina ali para o nosso bem-estar, né? Para nossa, às vezes as pessoas estão meio para baixo e quando a gente dança aquilo é estimulado, né? Então, quando a gente fala em sensualidade, que é a carta de Oxum, a gente não deve pensar de uma forma muito simplista, né? De tipo, eu vou fazer sexo com alguém, né? Ou, não tenho um parceiro, então como eu vou colocar minha sensualidade em prática, né? É muito mais amplo do que isso, até porque a nossa sensualidade, a nossa sexualidade não precisa depender de um parceiro, né? A gente também tem essa questão das mulheres terem acesso ao próprio corpo, né? De saber o que elas gostam, o que lhe dá prazer, tanto sexual como outros tipos de prazer, o que eu faço que me dá prazer, né? Então, essas questões ligadas ao autoconhecimento, né? Elas são muito importantes e elas também passam pela questão da sensualidade. É uma das coisas, né? Que quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente se conectar com o nosso lado também da sensualidade, né? Também do prazer. Às vezes a gente não se dá direito de ter prazer, né? Às vezes a gente quer agradar o outro,
né? Agradar um parceiro ou fazer coisas para os outros, fazer comida para os filhos, ou eu dar minha opinião para não desagradar tal pessoa, e a gente vai se desconectando do nosso eu, né? Do que realmente eu gosto, né? Que música eu gosto, que eu gosto de que filme, ou será que eu só assisto esse tipo de filme para ver com os meus filhos, por exemplo? O que eu gosto de fazer? Qual é o tipo de filme que eu gosto de ver? O que eu gosto de comer? Se me convidam para fazer alguma coisa, eu vou porque eu quero, porque eu gosto, porque aquilo vai me dar prazer, ou eu vou para não desagradar as pessoas. Então, claro, a gente vive numa sociedade e é sempre uma relação de troca, as relações, é sempre um dar e receber, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes as mulheres, elas dão muito mais do que recebem, né? A gente tem uma tendência a se doar muito, e a gente vive numa sociedade também que uma mulher que faz as coisas não fez mais do que a obrigação, e um homem, quando faz o mínimo, nossa, ele é maravilhoso, né? Então, ela é uma mulher que leva os filhos sempre ao médico, que vai na reunião da escola, que cuida quando tá doente. Ela não fez mais do que a obrigação, né? Se um homem faz isso, nossa, ele é... nossa, que pessoa incrível, né? Então, a gente também rever, não que não tenha valor, né, um companheiro, um pai que seja presente, óbvio que tem, mas entendem o que eu quero dizer? É um valor que é colocado um peso muito diferente, né? Então, de também valorizar as coisas que a mulher faz e ela não se colocar nessa posição de que é minha obrigação, né? Porque quando a gente entra nesse modo obrigação, nesse modo automático das coisas, a gente se desconecta da nossa essência e a gente se desconecta, inclusive, dessa carta aqui que Oxum veio nos lembrar da nossa sensualidade, né? Do nosso prazer, das coisas que nos dão prazer. E de exercitar essa sensualidade que é tão natural das mulheres. Espero que tenham gostado da deusa que saiu, que vai nos acompanhar nessa lua nova. E olha que interessante, né? A lua nova, um período de abertura, né? De coisas novas entrando, de coisas de um terreno, como eu falei no início ali, um terreno que está limpo para coisas novas, e tá vindo a carta da Oxum. Então, quem sabe aí é um momento de olhar para esse lado de uma forma diferente, né? Ou às vezes quem já tá casado há bastante tempo, quem sabe faz uma janta aí, compra um vinhozinho, né? Ou se arruma para se sentir bonita para si mesma. Então, fica aqui uma sugestão, né, para cada pessoa que está assistindo a live, e para as pessoas que vão assistir depois, isso vai tocar de uma forma diferente. Então, até, um beijo para todos, e amanhã às 3 horas eu volto, então, que eu vou falar sobre a mandala lunar. Então, sábado às 3 horas eu vou estar aqui com vocês. Beijo e uma ótima noite de sexta-feira.